Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa playlist Cedera Explicado. Nessa aula nós vamos analisar 5 circuitos envolvendo diodos. Vamos observar o processo e tirar algumas conclusões, beleza? O primeiro circuito aqui a gente precisa determinar essa tensão de saída, que é a tensão VO, e a corrente que circula por esse resistor de 2 kΩ. Bom pessoal, já adianto que por mais que a gente sejam circuitos que contenham componentes não lineares, a gente pode lembrar de algumas ideias de componentes da análise de circuitos lineares. A gente pode lembrar lei de Ohm sempre, lei de Kirchhoff, seja da tensão, seja da corrente. Então, sempre que bater aquela dificuldade, eu associo o seguinte: a característica daquele componente, diodo, qual é a sua principal característica? Ele tem uma queda de tensão, né? Depende do diodo. O diodo de silício, 0,7, o diodo de germânio, 0,3 e o diodo arseneto de galho, 1,2 volts, como queda de tensão. Vamos considerar esse modelo da queda de tensão constante. Associe a característica do componente, as suas características de tensão, corrente, com lei de Ohm, lei de Kirchhoff, seja da tensão, seja da corrente. Aí você já vai ter um norte de você para você analisar o circuito, beleza? E aqui não é diferente. O que a gente pode fazer para começar aqui? Vamos começar determinando a corrente que circula pelo circuito. Vamos ignorar essa queda de tensão aqui, essa divisão de tensão, e vamos considerar que todos os componentes aqui, eles estão em série. A gente determinando a corrente, a gente consegue determinar a queda de tensão sobre os componentes, beleza? Então vamos aplicar a lei de Ohm para determinar essa corrente, que ela vai ser a queda de tensão, as quedas de tensão, no caso ali, a tensão da fonte, 12 volts, e aí nós temos que considerar a queda de tensão de cada um desses componentes, dos dois diodos, um de silício e outro de germânio. O de silício vamos considerar 0,7 volts, enquanto que o de germânio, é menos 0,3. Beleza? Embaixo vamos ter a soma dos resistores, no caso 2, 10, 12 kΩ. Vamos chegar ao resultado de 0,916 miliamperes. Essa é a corrente que circula por cada um dos componentes aqui. Agora a gente consegue determinar a tensão V0, que é simplesmente fazer essa corrente vezes o valor desse resistor e determinar essa tensão VO. O V0, 10 vezes 10 elevado à terceira, vezes o 0,916, vezes 10 elevado a menos 3. E aí, como resultado, temos 9,16 volts como tensão VO. Então perceba, a gente pode aplicar, vamos considerar um modelo de análise de diodos, estamos falando de diodos. Aí quando for outros componentes, a gente tem que sempre lembrar das suas características. Um amplificador, um MOSFET, um transistor bipolar de junção, a gente tem que considerar suas características e encaixar elas nas leis, Lei de Kirchhoff, lei de corrente de tensão e a lei de Ohm. Nesse caso aqui, a gente começa determinando a corrente, que a corrente vai ser, vamos dizer, uma única malha, Então, uma corrente para todo mundo. Então, a partir disso, determinando esse valor, a gente consegue determinar os outros valores aqui do circuito. Aqui vamos fazer o mesmo processo. Aqui é 10 volts, tá, pessoal? Então, novamente, vamos determinar a corrente, considerando as quedas de tensão, 10 volts ali, menos a queda de tensão do diodo, menos essa outra tensão aqui, essa outra fonte. Aqui estava aterrada, aqui já é uma fonte, menos 10 volts. Dividido pela associação de resistores, que no caso vai dar 5,9 kΩ. Em cima nós vamos ter o quê? 10 menos 10, cancela, sobre o quê? Menos 0,7. Corrente, um sinal negativo aqui. Quer dizer que esse diodo aqui, ele está em corte. E para começar, se a gente fosse analisar bem, é claro que estamos considerando circuitos ideais e modelo de queda, associação, de modelos ideais, que no caso o modelo ideal, o diodo teria o quê? Uma queda de tensão nula, quando ele estivesse polarizado diretamente. Mas nesse caso vamos considerar 0,7 volts. Nesse caso, se a gente fosse considerar aqui, para o diodo estar em condução, essa tensão teria que ser maior que 0,7 volts. Não é o caso, na verdade temos uma tensão negativa, então ele está reversamente polarizado. Por conta disso, ele vai estar em corte. Sobra, então a corrente vai ser zero.
E aí sobra para a gente definir a tensão VO. Nesse caso, como está em corte, a tensão VO vai ser a tensão dessa fonte aqui. Então, VO é igual a mais 10 volts. Vamos para mais duas questões. Bom, aqui nós temos um diodo de germânio e aqui um de silício. A gente precisa determinar a tensão VO1 ou V01 e aqui V02, beleza? Bom, vamos seguir com a análise. Nesse caso aqui, esses diodos eles estão em série, porém em sentidos contrários. Querendo ou não, eles meio que vão estar, vamos dizer, em corte um para o outro, por assim dizer. Eles vão estar bloqueando um ao outro. O germânio vai estar bloqueando o de silício e o de silício vai estar bloqueando o germânio. Então aqui, para começar, a gente tem menos 10 volts. De modo geral, o diodo ele conduz quando a tensão no terminal ânodo é maior que no terminal cátodo. Então aqui nós temos 0 volts do terra, então aqui a gente vai ter uma tensão maior do que aqui, no terminal ânodo. Então esse diodo aqui, por consequência, ele vai estar bloqueado. Por mais que aqui esse diodo, nessa configuração que eu acabei de afirmar, aqui 0 volts e aqui menos 10 volts, esse diodo esteja polarizado diretamente, o diodo, por conta de estar em série, mas no sentido contrário, reversamente polarizado, ele não vai permitir, né, fechar o caminho para a corrente circular. Então, por conta disso, a tensão VO e a tensão V01 e a tensão V02 vão ter o mesmo valor e esse valor vai ser zero. Zero aqui e zero aqui. Esses diodos aqui eles vão estar em corte. Então, a tensão percebida e medida, né, na verdade, então a tensão medida vai ser aqui, a tensão do terra, 0 volts. Próximo, agora nós temos a configuração dos diodos em paralelo. Bom, uma outra coisa é o seguinte, que a gente tem que considerar eles estando em paralelo, a questão da divisão de corrente. Principalmente se tiver um resistor aqui. É interessante pensar dessa forma. Por mais que eles não sejam componentes lineares, então não garanto que a corrente vai ser dividida de forma, vamos dizer, 50% para cada um, se aqui fosse o caso de 2 diodos de silício ou 2 diodos de arseneto de galho. A gente tem que considerar que vai haver uma divisão de corrente, mas a diferença de corrente vai existir entre os dois caminhos, né, entre os dois ramos. Nesse caso aqui, galera, de forma bem simples, a queda de tensão do silício é de 0,7 volts, enquanto que a do arseneto de galho é de 1,2 volts. Por qual caminho você acha que a corrente vai preferir circular? Pelo arseneto de galho ou pelo silício? No caso, vai ser o silício, porque a queda de tensão 12 volts menos 0,7 volts vai ser maior do que a 12 volts menos 1,2 volts. Então, de modo geral, a corrente elétrica ela prefere circular, claro, pelo caminho de menor resistência, mas também pela maior diferença de potencial, pelo caminho, por assim dizer, né, fazendo algumas similaridades, pelo caminho de maior queda de tensão. Então é assim, maior queda de tensão, menor resistência, né? Então a tensão VO, ela é o quê? 12 menos 0,7. Então, 11,3 volts. E a corrente que circula aqui, tanto pelo diodo de silício quanto pelo resistor, vamos considerar que a corrente vai preferir circular por esse caminho aqui. Então, a corrente, ID ou IO, vai ser o quê? Essa queda de tensão, então, 11,3, dividido pelo valor da resistência, 4,7 vezes 10 elevado à terceira, que aí o resultado vai ser de 2,4 miliamperes. Eu tive um professor eu fiz um curso de fibras óticas e cabeamento estruturado. Foi uma semana de treinamento. Esse professor nosso, ele é do Sul. E aí ele fez uma pergunta muito interessante, que a gente estava falando, né, sobre culturas, né, como é que é aqui, como é que é lá. E aí ele estávamos falando de churrasco. Aí ele falou assim, como é que vocês assam carne aqui? É com carvão? Aí eu moro em Aparecida de Goiânia, né, então, goiano, então é a galera do Goiás. Aí nós pensamos assim, é óbvio, né, que a nossa cultura é carvão, né, de modo geral.
Mas aqui que a gente falou pra ele, uai, como assim, como assim? Aí ele falando que lá tem o costume também de assar com lenha, né? Que aí a lenha, dependendo da madeira que você usa, ela vai ter um cheiro característico, né? Por assim dizer. E aí, ao assar, né? Aí meio que aquela fumacinha, aquele cheiro da madeira, ela vai como se fosse defumar a carne, né? Então deixa ela com um cheiro a mais, né? Um cheiro diferente. E aí outra coisa que ele falava também é que após o intervalo, quando a gente voltava para a sala depois do almoço, aí ele falava assim: e aí, galera? Entenderam tudo? Tá tudo certo? Podemos engrossar o caldo? Que ele falava muito, né? Que aí ele passar mais, mais conteúdo, né? Uns conteúdos mais diferentes, mais complexos, né? Para a gente explicar. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. A próxima questão ela é um pouquinho mais complicada, né? Próximo circuito para a gente analisar, a gente tem que considerar algumas coisas. É o que eu já venho falando aqui nessa aula mesmo, né? A questão da divisão de corrente, nós temos que considerar a queda de tensão, e quando for analisar um circuito que contém diodo, eu recomendo que você analise através do modelo da queda de tensão constante, que não vai ser, você não vai considerar o diodo ideal, que é aquela questão de ele estando diretamente polarizado vai ter uma queda de tensão nula, mas também não vai ser aquele modelo exponencial, não vai ser o modelo de resistência dele, né? A gente pode trabalhar de forma intermediária, utilizando o modelo da queda de tensão constante, que vai nos dar uma boa aproximação daquele circuito e a gente vai poder analisar ele, ter valores bem próximos, né, do ideal. Não precisamos fazer aquela análise exponencial para determinar certinho ali o valor mais preciso de corrente e queda de tensão. A gente pode ir com o modelo de queda de tensão que a gente vai, de maneira geral, né, para a maioria das aplicações, a gente vai conseguir se dar bem. Para essa questão aqui, nós temos que determinar a corrente que circula pelo diodo, por esse ramo, e por esse ramo aqui, que é o diodo de arsenete de galho, e também determinar a tensão VO. Bom, nesse caso aqui, pessoal, apesar da diferença de queda de tensão dos diodos, a gente não pode simplesmente considerar o que a gente viu, acabou de ver aqui nos circuitos anteriores, que a corrente, por exemplo, ela vai preferir circular pelo diodo de silício. Não, quando a gente tiver um resistor em série, a gente tem que ter uma análise a mais. Vamos ter que considerar, de fato, a questão de divisão de corrente. Então, uma parcela da corrente vai circular pelo diodo de silício, por esse ramo dele, e outra parcela vai circular por esse ramo aqui que se encontra o diodo de arseneto de galho. Então, a gente tem que fazer a divisão de corrente aqui mesmo. Então, para isso, né, vamos aplicar o quê? Lei de Ohm e também lei de Kirchhoff das correntes. Bom, a gente tem esse nó aqui, que ele tem 3 ramificações, e temos esse aqui, que também tem 3 ramificações. Aqui é a saída, né, por assim dizer. Então, vamos considerar esse aqui, porque tem mais elementos para a gente determinar, né, e aplicar a lei de Ohm. No caso, as correntes do diodo de silício e do diodo de arseneto de galho, elas estão entrando num nó, enquanto que a corrente, né, elas vão estar somando e a corrente total vai estar circulando pelo diodo de 2 kΩ. Então aqui a gente já consegue aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Correntes que entram. Nós vamos fazer o seguinte, aqui é queda de tensão 0,7 volts. E aqui queda de tensão 1,2 volts. Então, vamos determinar a queda de tensão desse resistor aqui, de 2 kΩ. Vai ser o quê? 10 menos a queda de tensão do diodo de silício. Vai dar o quê? 11,3. 11,3. Eu vou colocar aqui de outra forma, só para a gente ter um norte. ID1 mais ID2 é igual a I, que é a corrente que circula por esse resistor de 2 kΩ. Então, ID1 vai ser o quê? 10 menos 0,7. Eu falei 11,3, né? Na verdade é 9,3. Dividido por 2 kΩ. Mais ID2. ID2 é o quê? 10 menos 1,2 dividido por 2 kΩ também. Do outro lado, correntes que saem. No caso, VO dividido por 2 kΩ. A gente pode cancelar o denominador. Aqui outra coisa que eu esqueci foi o seguinte, eu considerei a queda de tensão aqui, né? Mas eu não fiz a diferença de potencial de fato, né? Que é essa queda de tensão e a tensão VO. Então eu tenho que adicionar o VO aqui, ó. Menos VO. E aqui também, menos VO. Então, aqui nesse primeiro vai ficar o quê? 9,3 menos VO
o outro mais, né, é 8,8 menos VO, e do outro lado o tal do VO. Aqui vamos ter 18,1 menos 2VO, igual a VO. Esse 2VO passa para o outro lado positivo, então VO vai ser o quê? 18,1 dividido por 3, que vai dar um valor mais ou menos ali de 6,03 volts. Essa é a queda de tensão VO, que é a queda de tensão sobre o resistor de 2 kΩ. Com esse valor a gente consegue, né, determinar as correntes ID1 e ID2. ID1, nós já conhecemos 9,3 menos VO, que no caso é 6,03, dividido por 2 kΩ. Que aí vamos chegar ao valor de 1,635 mA. ID2, aí 8,8 menos esse 6,03 novamente, dividido por 2 kΩ novamente. E aí vamos ter o valor de 1,385 mA. Perceba que as correntes são parecidas, né? Então, consequentemente, por conta da presença do resistor, fica mais claro a gente fazer essa divisão de corrente, tá? Não é que no outro circuito a corrente não vai circular pelo diodo de arseneto de galho, mas fica um pouco mais complicado da gente determinar isso. Com o diodo de silício, na verdade, na presença desses resistores aqui em série com os diodos, a gente consegue, de uma maneira mais clara, intuitiva, a gente consegue determinar esses valores de corrente. Vai haver uma divisão de corrente, né? Apesar ali dos resistores terem o mesmo valor de resistência, mas a queda de tensão dos diodos são diferentes. Então, vai haver uma divisão de corrente, porém, uma divisão que não vai ser 50% para cada um. Vai ter uma diferença de corrente entre essa divisão. E aí, galera, gostaram dessa aula? Foi esclarecedora? Ela serve para você analisar outros circuitos, né? Seja questões, se você está estudando eletrônica, se você está focando em questões de concurso, ela é muito interessante porque te dá uma clareza, né? Que você pode associar a característica daquele componente, né? De um componente semicondutor, que cada componente ele tem a sua característica, e implantá-la, né? Como é que se diz? Implantar seria outra palavra. E inserir, né? Numa análise de circuitos envolvendo, né, leis de Kirchhoff e leis de Ohm também. Que aí você consegue dar coerência aos seus cálculos, sem deixar de considerar a propriedade, né, a característica daquele componente semicondutor. Componentes lineares, né, a gente já está manjado, né, o processo, aí quando a gente trabalha com componentes não lineares, a gente tem essa certa dificuldade. Mas assim, a gente sempre podemos recorrer às leis, né, leis de Ohm e leis de Kirchhoff. E é isso, pessoal. Se gostou dessa aula, deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Até daqui a pouco em mais uma aula.